Olá, tudo bem? Então vamos dar sequência às nossas conversas, aos nossos olhares em torno do transtorno narcisista, do mito de Narciso, de como ele se configura nos nossos dias, especialmente no âmbito das relações. É muito comum que quando um parceiro, uma parceira, se dá conta de que possivelmente ele está numa relação com um narcisista, que o parceiro ou a parceira é narcisista, essa pessoa comece a estudar e pesquisar sobre a personalidade ou o transtorno narcisista. E até falamos um pouco disso no primeiro vídeo. A pessoa quase se torna uma especialista em narcisista ou em narcisismo. Ela procura, vasculha, vai para sites, compra livros e ela detecta cada vez mais sinais e detalhes. E é muito natural, é muito compreensível que a pessoa faça isso. Mas o importante é um detalhe que passa despercebido na maioria das vezes. Por exemplo, falamos um pouco do narcisismo primário, que é aquele narcisismo necessário para o auto-amor, para a autodefesa, para a autoestima mesmo. Esse narcisismo primário é aquela possibilidade que temos de olhar para si mesmos. Até aí tudo bem. E quando nós falamos de narcisismo secundário, que caminharia para o transtorno de personalidade narcisista, nós estamos falando de um grau, muito embora ele não é mensurável em números, ele é muito subjetivo, ele é muito fronteiriço. Depois falaremos um pouco sobre isso. Mas é muito natural que é uma condição, digamos, se o paciente, o portador, aquele que tem o transtorno narcisista, não se torna disponível para um campo psicoterapêutico, é muito possível que essa condição seja, pelo menos até o momento de uma grande decisão, irreversível. É muito difícil um narcisista mudar. É muito pesado, entenderemos por quê. Mas voltando à questão da pessoa se tornar uma especialista na busca por entender o narcisismo, é uma armadilha muito grande, porque ela, sem perceber, se candidata a estar tentando vencer o espectro do narcisista. Ela está tentando arrumar a relação, está tentando lidar com o narcisista, sem se dar conta de que esta montanha, como falamos, muitas vezes é intransponível. É intransponível. Dependendo, como dissemos, o grau do narcisismo, é intransponível. É muito difícil. Mas tem uma porta de entrada que ela não se dá conta, que é possível de ser mensurada, de ser atravessada e de, a partir disso, realmente poder mudar a sua história, poder mudar a sua condição de vida, a sua qualidade de vida, que, como falamos, convivendo com um narcisista, fica bastante comprometida. É ela cuidar de si mesma. É essa pessoa, aquela que está sob as garras do narcisista, aquela que está no papel da vítima, realmente, não do vitimismo, mas da vítima, é ela que precisa se conhecer profundamente, entender o que a faz permanecer na relação tóxica e, a partir disso, com uma estruturação psicoterapêutica, de escuta, de rigor clínico, de responsabilidade radical sobre si mesma, é que ela vai conseguir melhorar a situação dela, não do narcisista. E isso é um detalhe que passa despercebido. A pessoa começa a entrar na fantasia de que ela vai conseguir lidar com esse narcisista e mudar a personalidade dele. Ledo engano. Pode levar anos de psicoterapia para o narcisista mudar alguma coisa, se ele estiver comprometido com a mudança. Mas esse caminho, realmente, de ela se entender, de ela abrir as portas do próprio universo interno, se conectar aos seus elementos emocionais e sentimentos, e com isso aumentar a sua força
estruturar-se, aí sim ela vai estar no caminho da resolução dessa condição. Mas no nosso encontro de hoje, nós vamos falar um pouco então sobre algumas nuances do narcisista, que realmente aprende a detectar. E é necessário. É necessário. Isso vale para a empresa que você se movimenta, para o teu campo familiar também, é lógico, para a roda de amigos, para o clube, para a associação, para o teu campo político, enfim. Há uma obra do Jung chamada Civilização em Transição. Civilização em Transição. Outras obras dele também comenta elementos muito parecidos, mas ele vai falar fazendo uma análise, por exemplo, no nazismo, dizendo simplesmente que o homem e o mundo precisa de muita psicologia. Porque por detrás de um ditador, seja de qualquer polaridade política, de um ditador, de quem tem sede pelo poder, é óbvio que ali está um contexto narcísico instalado. O desejo pelo poder, o desejo pelo controle. A crença em si mesmo de que a pessoa verdadeiramente é uma enviada de Deus, é uma missionária, é, sei lá, a reencarnação de um faraó, algo assim. E essa questão é psicológica. E o Jung já dizia então que o mundo precisa de muita psicologia. Então é muito interessante, de fato, nós conhecermos essas nuances do narcisista. E nós vamos falar de algumas delas hoje. Como, por exemplo, a abundante autorreferência que os narcisistas fazem. Ou seja, eles se referem, eles falam de si mesmos abundantemente. Eles desejam muito contar a história da sua vida, o quanto foi difícil, o quanto a história é pesada, o quanto ele superou, o quanto ele conquistou. É muito comum do narcisista, numa conversa muitas vezes terapêutica, ou até na roda de amigos, percebam, se vocês já não conheceram alguém que diz assim, olha, o meu maior defeito é o perfeccionismo. Uma defesa muito grande, uma blindagem, né? Já mandando uma mensagem de que ela faz tudo muito perfeito, de que dela não escapa nada. Portanto, cuidado com as suas críticas, cuidado com o que vai falar para mim. Ele está querendo dizer isso para você, quando ele fala que ele é perfeccionista. Está mandando um recado, está se blindando, porque não tem condições de receber críticas. Possibilidade de autocrítica, então? Jamais. Não tem. Então ele faz autorreferência constantemente sobre a sua personalidade. Olha, eu tenho um defeito, tem que ser tudo do meu jeito, porque já viu, né? Eu gosto de cuidar das coisas, eu gosto de fazer tudo certo, eu gosto que as coisas saiam direitinho. Falácia. Excentricidade, são indivíduos excêntricos, egocêntricos. E tudo isso é desdobramento do narcisismo. Já estamos falando de uma patologia em grau avançado. É os recados que ele manda. Então, impossibilidade de autocrítica ou de receber críticas. Total. Para isso ele usa a autorreferência. Ele valida o seu sofrimento, a sua caminhada, o seu esforço dele mesmo, no caso, né? De modo que você não tenha argumentos para criticá-lo. E que você perceba. E de repente ele vem com a falácia que, apesar disso, ele tem uma personalidade muito forte. E ele já se desculpa dizendo assim, não que eu me ache a melhor pessoa, mas veja bem, olha aqui a minha vida, enfim, olha o meu esforço, olha o meu caminho, olha o que eu conquistei. Nuances do narcisismo. E isso é subjetivo. Isso não é uma regra inemovível. Todos os narcisistas, ou todas as narcisistas, se comportam de forma idêntica, não. Tem muita subjetividade, tem muita variação nesse sentido. E ele vai se desdobrando essa personalidade. Ele vai mostrando outros rótulos, por exemplo, que fica muito fácil identificar. E um narcisista,
Ele tem um vazio e uma fragilidade tão grande que ele esconde a sua chaga principal. Em muitos dos casos do transtorno narcisista, o que vigora no seu núcleo potencial psíquico é a inveja, a raiva e o ódio de quem possa gostar da própria vida. Se um narcisista perceber que uma pessoa ama a vida que tem, ou ele vai depreciar essa pessoa, vai falar mal dessa pessoa, ou vai se afastar, porque aquilo o incomoda. Por quê? Porque ele é frágil, porque ele é vazio. E quando ele percebe, então, que tem uma pessoa realmente feliz do lado dele, isso conecta ele ao seu si mesmo. E ele tende a fugir, com depreciação ou fuga mesmo. Ele se afasta daquela pessoa. Ou então, ele destrói ou tenta destruir aquela pessoa. Tenta ter as coisas que essa pessoa tem. O cargo que ela tem, por exemplo. O prestígio que ela tem. Tentando desprestigiá-la. Falando mal dessa pessoa. Essa é a forma que o narcisista age. Então fique muito atento. Quando uma pessoa faz autorreferência, quando então ela não acha nem um pouco interessante a história de ninguém, e encontra uma forma de menosprezar aquilo, de rebaixar aquilo, de invalidar a história de outra pessoa, muito possivelmente é o vazio dela que está reverberando através de um comportamento que denuncia, não com certeza, mas denuncia a possibilidade de um transtorno narcisista. Impossibilidade de ter empatia é outro elemento muito comum no narcisista. Tá? É aquela coisa assim, eles não perdem nem na doença para as pessoas. Se alguém chega e conta que teve uma noite mal dormida porque, não sei, teve uma crise, sei lá, talvez de asma ou de dor de cabeça ou qualquer coisa, o narcisista tende a olhar rapidamente e retrucar dizendo que ele já passou inúmeras noites com sofrimentos muito maiores, ou então ele vai olhar de forma totalmente apática e trocará de assunto contando algo positivo sobre a sua vida. Ele não consegue fazer conexão de empatia. Ele não entra em contato com o outro. O narcisista, em grau patológico, não consegue entrar em contato com o outro, a não ser que ele esteja tentando extrair algo deste outro que ele odeia ou deseja para si. Então ele faz um esforço e permanece. E quando ele exaurir tudo, quando ele extrair tudo, ele menospreza e joga fora aquela pessoa e esquece dela com muita facilidade. Com muita facilidade. Tudo para o narcisista é descartável. No âmbito do relacionamento, porém, se o narcisista está com a pessoa dos seus sonhos, principalmente a nível estético, ele vai fazer manobras muito habilidosas para permanecer com essa pessoa. Se essa pessoa representar para ele um troféu, ou então se essa pessoa representa para ele uma massagem no próprio ego, que possa estar ecoando algo do tipo, como eu tenho uma esposa linda, ou como eu tenho um esposo maravilhoso, se isso é importante para o seu ego fragilizado, ele consegue ter habilidades para manter essa pessoa, até quando lhe convenha. Mas se antes disso, a pessoa que está do lado do narcisista perceber o seu grau patológico e tóxico e fizer um movimento de retirada, o narcisista enlouquece. Num primeiro momento ele pode se fazer de frio, totalmente inatingível, mas logo após ele começa a agrupar, a amontoar todos os seus recursos de ataque, de vitimismo, de culpa,
de calúnia, o que for necessário, para que então ele possa, se não ter a pessoa de volta, possa destruí-la completamente. O narcisista tem uma força. A sua fragilidade, o oco, o seu coração oco, é tão grande, o seu vazio é tão imenso, que acaba lhe dando uma força incomensurável para destruir aquilo que ele não pode ter ou aquilo que ele odeia. Muitos vieses do comportamento narcisista. Tem um livro, uma obra aqui muito importante, que é Narcisismo e Transformação do Caráter. Do analista Nathan Schwartz-Salam, um analista junguiano, e traz muitos desdobramentos, muitos olhares sobre o transtorno narcisista. E tem um deles aqui, eu quero ler na íntegra para não perdermos nada. É algo bem peculiar, mas que passa despercebido, que é a impossibilidade que o narcisista tem de reconhecer também as necessidades do outro. Ele não as reconhece. Então a sua dor não vai ser grande o suficiente nunca para ele. A personalidade narcisista rejeita os sentimentos de necessidade com relação ao outro ser humano, pois a experiência dessas necessidades pode desencadear a raiva e a inveja que inundariam a fraca estrutura do ego. As personalidades narcísicas costumam orgulhar-se de não ter necessidades e de fazerem muito pelos outros. Sua divisa frequentemente é: posso fazê-lo, se suas próprias necessidades de simpatia ou de ligação forem incitadas, ou seja, se tiveram um porquê, tiveram um interesse. E esse sentimento costuma ser experimentado como um golpe em sua autoestima e pode levar à depressão e à perda de energia. Ou seja, então quando ele percebe que tem alguém que não tem o elemento narcísico em si mesmo, e ele não precisa conhecer de narcisista ou de narcisismo, quando ele perceber que alguém está do lado dele e realmente tem autossuficiência, é uma pessoa bem resolvida, e ele se apega por alguns interesses, por essa inveja avassaladora que ele tem, e ele percebe que essa pessoa é inatingível e ela tem defesas naturais que ele não consegue penetrar no campo emocional, e ele já está próximo dessa pessoa, ele é tomado por uma grande depressão. Mas ele não reconhece essa depressão. Ele não reconhece essa tristeza. E aí, novamente, ele vai formular todo um cardápio de calúnia, de menosprezo, de ódio, de intriga, para ele se nutrir e poder permanecer na fantasia de que ele é perfeito, de que o mundo deve a ele. Isso é muito pouco ainda do que é o narcisismo. Nós iremos conversar muito sobre isso nos nossos vídeos. E escreva, mande perguntas e eu as responderei na medida do tempo possível, porque é necessário que possamos reconhecer os nossos líderes, aqueles que estão investidos hoje das togas da autoridade em qualquer esfera de poder, ou daquela pessoa que estamos já gostando e nutrindo simpatia, mas que porventura traga esses traços. É necessário estarmos muito conectados, não de uma forma paranoica, porque o narcisismo ele está em doses pequenas, subjetivas em todos nós. Todos nós temos momentos de uma certa megalomania egóica, de nos acharmos donos da verdade, mas logo isso cai, pedimos desculpas, reconhecemos, retrocedemos, ficamos um tempo em silêncio, voltamos atrás, pedimos perdão, enfim. Isso é muito normal, são elementos narcísicos. Mas a patologia, ela não caminha por esse lugar fronteiriço. Ela é estabelecida e constantemente ela fere facilmente as pessoas que estão convivendo à sua volta.
Pense nisso, sem paranoia se possível. Mas não esqueça isso. O elemento mais importante, se você estiver convivendo com um narcisista, é você compreender que a porta de entrada para resolver essa situação é a porta de entrada do teu eu, da tua alma. É ali, se conhecendo e se percebendo, que você terá condições de construir uma reestrutura ou uma estrutura nova em seu si mesmo e atravessar esse pantanal que é o convívio com um narcisista patológico. Pense nisso. A chave é você. O outro, aquele que se movimenta sobre as dimensões do narcisismo, é com ele mesmo. Carregar esses dois fardos, o dele e o teu, é simplesmente impossível. Há que se pensar em sacrifício, coragem e sair realmente deste pantanal. Até o nosso próximo encontro.